E aqui hoje, como organizadores da quinta edição do seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil, o quinto SUB, temos a satisfação de anunciar que nosso SUB já está em pauta. O SUB acontece em outubro e se propõe a reunir quem desenvolve pesquisas sobre a cidade em perspectiva histórica, trazendo ao centro dos debates um tema controverso e disperso entre outros estudos urbanos, nacionalismos e urbanismos. Nele, abrimos espaços para diferentes abordagens dessa temática, incentivando reflexões sobre representações, sobre as escalas, sobre as relações de escalas, pensando a partir de fronteiras, sobre as diferentes reflexões e abordagens históricas dos nacionalismos e sobre suas interpretações na historiografia. Bem, o nosso SUB vai acontecer em outubro, mas essa nossa tentativa de colocá-lo em pauta desde já nos coloca uma pergunta. O que de fato está em pauta nesse momento? Bem, essa série de 4 entrevistas, uma para cada eixo temático do nosso evento, quer provocar os debates e problematizar cada um deles, a partir das indagações e das reflexões de uma pesquisadora ou de um pesquisador convidado, que, para nós, da comissão organizadora, apontam por diferentes caminhos as soluções que talvez o estudo historiográfico possa nos revelar sobre esse tema, né? Os urbanismos e os nacionalismos. Essas entrevistas também procuram, e nós cremos nisso, a possibilidade de iluminar questões que colocamos a cada uma dessas pessoas que hoje começamos a entrevistar. Então, no SUB em pauta de hoje, nós recebemos com muita satisfação o professor Pedro Campos, que é docente no Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor de Estranhas Catedrais, Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, 1964-1988, lançado em 2015, que já é uma obra referencial para estudos desse período. Com ele, assim, colocamos em pauta o eixo número 2, tecnocracias, instituições e dispositivos de poder. Bom, nesse eixo, então, a palavra-chave é tecnocracia, um conceito pensado talvez na expectativa de conectar distintos dispositivos criados a partir de instâncias de poder, sobretudo institucionais, articulando distintos interesses que intervêm de diferentes formas na vida urbana e no fazer da cidade, ou no fazer-se da cidade. E para início de conversa, então, Pedro, a gente gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação e as suas pesquisas que você tem feito até agora. Como você acredita, então, que essa sua trajetória o trouxe para esse evento que fala sobre urbanismos e urbanistas? Então, quer dizer, um historiador dedicado ao estudo do Estado, das políticas públicas, da história da política externa brasileira, da ditadura civil-militar, premiado com um jabuti na área de economia. Como que tudo isso te fez parar aqui no SUB? Bacana, obrigado, Leonardo. Gente, boa noite agora, novamente, formalmente, né? Raquel, Josiane, Fernando, Leonardo, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, né? Uma oportunidade muito rica aqui de poder dialogar, trazer essa interlocução aqui. Eu acho, enfim, a proposta do seminário de vocês muito interessante. Então, queria cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, dizer que estou muito grato, muito satisfeito pelo convite, né, por essa oportunidade aqui de, enfim, troca que a gente vai ter, né. Sobre a sua pergunta, Leonardo, olha, enfim, bem, a minha agenda de trabalho, eu acho que tem uma interlocução direta com a proposta aqui, tanto, né, da discussão de hoje, como do evento, numa linha geral, né. Engraçado que eu, nessa confusão de semestres em período remoto, eu estava ministrando o semestre que terminou agora, uma disciplina sobre história do Rio de Janeiro. E aí reencontrei várias questões que eu já trabalhei, autores que eu já li anteriormente e tudo mais, e foi uma possibilidade muito rica de poder rever certas questões e tudo mais, né? Eu sempre trabalhei, digamos assim, com uma preocupação muito grande sobre o Brasil e a classe dominante brasileira, em particular, né? Meus estudos de mestrado foram sobre o século XIX, a sociedade escravista colonial, né? Também a formação de um certo conjunto de homens de negócio que foram importantes no processo de independência, na constituição do primeiro reinado e do próprio Império Brasileiro, né? Ao passo que no meu doutorado
eu queria entender justamente esses outros homens de negócio, esses empresários que estiveram ali presentes durante o período da ditadura, né, que eu acho que guarda muitas consequências sobre, enfim, os dias atuais e consequências, né, que ainda estão vivas na sociedade brasileira. E eu entendo que, enfim, eu sempre também fui muito, digamos assim, interessado no tema das cidades, da história das cidades, particularmente a cidade onde eu nasci, moro, vivi e vivo, que é a do Rio de Janeiro, né? E é muito interessante a gente olhar, né, a cidade nesse transcurso e essa relação entre esses interesses, esses empresários, esses homens de negócio e o exercício do poder na cidade, porque está claro que não é uma questão mecânica, está claro que não é, né, digamos assim, digamos, eles não têm um poder absoluto sobre a cidade, mas óbvio que eles tentam imprimir, né, seus projetos, seus interesses, seus valores, suas concepções de mundo, né, no desenho da cidade, no transcurso do processo de desenvolvimento urbano, né? Então, particularmente assim, no tema que eu estudo, né, que são essas empresas, as empresas da construção, elas, de forma organizada, muitas vezes independentes, têm, né, digamos assim, uma influência, um impacto sobre a cidade realmente muito impressionante, né? Claro que tudo depende, digamos assim, enfim, do regime político, do momento histórico, da forma como se exerce poder, da correlação de forças, mas o que a gente verifica justamente, né, é um processo todo, digamos assim, de muita influência, muita pressão, muito poder por parte desses interesses empresariais, muitas vezes em combinação, em disputa entre si, né, no processo de, digamos assim, conformação, né, da própria cidade, do espaço urbano. Então, eu acho particularmente, né, muito interessante essa possibilidade de diálogo da história com o urbanismo, da arquitetura com a história em particular, né, para a gente pensar um pouco, né, a trajetória das cidades, a forma como elas se, digamos assim, foram constituídas à luz, né, dos grupos sociais, das classes sociais, da dinâmica do poder, das instituições que foram colocadas em prática. E, particularmente, esse termo, né, esse conceito, é um conceito bastante interessante, polêmico, controverso, mas, ao mesmo tempo, instigante, né, que é o de tecnocracia. Né? Você pensar um conjunto de técnicos, né, obviamente não afastados de interesses, de objetivos, de propósitos econômicos, mas que muitas vezes tiveram, né, um certo protagonismo na condução das políticas estatais e, enfim, particularmente na história das cidades brasileiras, um certo discurso técnico ele acabou prevalecendo muito, né, obviamente, né, embebido, né, de interesses, concepções de mundo e, digamos assim, de próprias clivagens classistas, né, na condução da trajetória da cidade, das políticas públicas que conformaram os principais centros urbanos brasileiros. Tá certo, muito obrigada, professor Pedro. Continuando, então, nossas questões, a partir, então, disso que você trouxe, né, das suas pesquisas, estudos, considerando, né, por exemplo, a possibilidade dos consórcios entre políticas públicas e agendas empresariais e pautas políticas, como você acabou de mencionar, nós pensamos em provocar um pouquinho mais o tema do nosso eixo, né, que é tecnocracias, instituições e dispositivos de poder. A partir dessa proposta, né, seria possível dimensionar e quais dimensões, né, quais desdobramentos a gente pode pensar para a vida urbana a partir dessa questão? Não, com certeza. Eu penso que, enfim, particularmente me interessa, me cativa muito essa dinâmica, né, dos interesses e do exercício do poder, né? E no caso, né, nós historiadores a gente pensa muito, né, muitas vezes a partir de exemplos históricos, a partir de situações históricas específicas, né? Então, enfim, né, nas investigações que eu realizei e tudo mais, chama muita atenção da forma como se dá, digamos assim, se imprime, né, o poder durante um regime ditatorial, né? Então, olhando, por exemplo, a trajetória das cidades brasileiras, né, durante o período da ditadura,
a gente vê certas características, certas manifestações que chamam muito a atenção, né? Enfim, eu investiguei a atuação das empresas de construção, das, né, empreiteiras durante aquele período, e elas eram sempre muito interessadas nas políticas urbanas, nas obras públicas implementadas pelas prefeituras, em nível, né, municipal, mas muitas vezes não necessariamente, né, pelo poder, né, do alcaide, mas também pela, né, pelo governo estadual, pelo governo federal, né? E o que a gente verifica justamente é que, enfim, a ditadura brasileira ela reforça certos padrões da própria formação histórica brasileira no que diz respeito na configuração, né, da estrutura da sociedade, né, e da dinâmica, né, das classes. Nesse sentido, a gente vai ver um processo de concentração de renda, né, e aumento da desigualdade social gritante durante a ditadura, uma das grandes heranças do regime, né, que é legada para a Nova República, para o regime político que deu sequência. E o que a gente verifica justamente é que isso se manifesta de diversas formas, né? Quando a gente vai olhar para o campo, a gente vê um processo de concentração fundiária e êxodo rural enorme, né? Por formação, digamos assim, de grande propriedade ou então de alguns agentes, muitas vezes empresariais, grandes grupos internacionais e domésticos que vão ser grandes controladores de terras, né, no país. Quando a gente olha para as cidades, a gente vê também, né, um processo muito significativo de aumento da segregação social urbana, né, tendo em vista as políticas implementadas em nível macroeconômico, mas também em nível, digamos assim, municipal, em nível urbano, né? Então, o que a gente nota, por exemplo, durante as ditadura na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem estudos muito interessantes aqui, tem outros, né, muito ricos para a cidade de São Paulo e tudo mais, mas particularmente para o Rio de Janeiro tem uma obra que me é muito cara, que eu, né, sou realmente grande admirador, que é do Maurício de Abreu, né, já falecido, geógrafo da UFRJ, e ele tem um estudo, né, sobre a evolução urbana do Rio de Janeiro, que foi concluído ali no final da década de 70, no qual ele vai pegar alguns modelos, né, e vai justamente aplicar à cidade do Rio de Janeiro, mostrando como ela se dá, digamos assim, em camadas. E existe um núcleo urbano, né, constituído ali pela região central, né, nos marcos geográficos da cidade do Rio de Janeiro, o centro, a zona sul e a zona norte próxima, o Grande Tijuca, um pouco Niterói, né, e essa região central é a região que já tinha os terrenos mais valorizados, né? É a região que já tinha, digamos assim, os principais serviços públicos da cidade e é a região que mais recebe investimentos, né, durante toda a ditadura. Então, enfim, existe aquela reflexão do Engels, né, na situação da classe trabalhadora britânica e na questão do alojamento, que ele fala isso, né, a cidade capitalista, né, é uma cidade que, digamos assim, expressa a dominação de classes, né? Expressa a dominação da burguesia sobre o proletariado. É óbvio que ele está falando isso sobre Manchester, né, durante a Revolução Industrial, e caso ali de meados do século XIX, né? Vários outros autores, Manuel Castells, tantos outros, tentaram, digamos assim, trazer outros exemplos históricos, né? E trazer novos elementos analíticos e teóricos também, conceituais, né? Então, muito a partir da experiência do Barão Haussmann, a gente tem, digamos assim, para além da dominação direta das classes, uma mediação do Estado que é fundamental, né? Em última instância, quem determina o valor do terreno urbano é o Estado a partir da oferta de serviços públicos, em última instância, né? É óbvio que toda a reflexão urbana avançou muito, a gente tem uma série de aportes de diversos autores, mas pegando particularmente, né, essas reflexões mais originais, e pegando a tese de Maurício de Abreu e olhando a cidade do Rio de Janeiro durante a ditadura, é muito gritante, assim, como não só, né, a cidade se torna um grande, digamos assim, meio de negócios, né, a partir de todos os investimentos, financiamentos do BNH, do Banco Nacional de Habitação, todo um conjunto de obras públicas, né, feitas em sistema de regime fechado, com, né, toda uma possibilidade de ganhos extraordinários para as empresas envolvidas. Estou falando das empreiteiras, mas não só elas. E a gente tem um conjunto de empreendimentos,
né, que vai configurar aquele modelo da ditadura. Particularmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a Ponte de Niterói, o metrô, que também vai ter em São Paulo no mesmo período, um pouco antes, inclusive, do Rio. Né? A gente vai ter túneis, a gente vai ter viadutos, a gente vai ter a remoção de favelas da Zona Sul, né? Todo um sistema de saneamento urbano que vai ser feito aqui na cidade, no caso do emissário submarino de Ipanema, com interceptador oceânico de Copacabana. Enfim, são vários empreendimentos, né? Todos concentrados nesse núcleo urbano, ou melhor, nas regiões que já eram as mais valorizadas, que ficam ainda mais valorizadas. Então, o abismo social que separa, né, as diversas, digamos assim, regiões da cidade, as camadas urbanas, ela aumenta ainda mais, né, tornando, se a sociedade brasileira ela se torna mais desigual durante a ditadura, né, a cidade vai expressar isso, né, com uma segregação social urbana ainda mais gritante ao longo do regime e ao final, né, do período ditatorial. Então, eu acho que, digamos assim, isso é um exemplo histórico de como a gente tem justamente essa, digamos assim, dinâmica entre, enfim, as forças sociais em jogo, as forças sociais em jogo em disputa, né, e também o exercício do poder, né, tendo em vista, né, as classes sociais, os interesses empresariais que estão, né, digamos assim, colocados naquele momento. Então, acho que parece um exemplo interessante. Muito bem, eu devia fazer outra pergunta aqui, mas eu queria te provocar um pouco mais aqui, Pedro. Pensando no que você está dizendo agora, né? A gente colocou a questão pensando em desdobramentos, então a gente pensou ali nesse consórcio, não sei se é a melhor palavra ali, porque tem uma provocação na palavra consórcio, sim mesmo, mas o consórcio entre políticas públicas e agenda empresarial, como desdobramentos para a vida urbana, mas te ouvindo aqui, eu fiquei com a impressão que a gente fala mais de um reforço de certas dinâmicas que já estavam postas, já estavam lá, e que a maneira desse consórcio funcionar, talvez no período, né, da ditadura, tenha só aumentado, inclusive aumentado desigualdades, aumentado essa forma de uma atuação no espaço que consegue justificar, por exemplo, remover favelas. Consegue remover. É violentíssimo você pensar em remoção, né, de um espaço, um território que está sendo vivido, ocupado. E também a questão da metropolização. E aí eu queria, então, te provocar com isso. Será que a gente devia ter te perguntado assim, não é desdobramento, não, é reforço, né? Então, para você comentar um pouco mais a respeito disso. E outra coisa, talvez a política metropolitana tenha sido uma novidade? Será que ela que pode trazer assim desdobramentos que são do período que você estudou? Não, com certeza. O que a gente nota, eu acho que essa ideia do reforço é muito bem-vinda, assim, porque no caso específico, no caso, né, da remoção de favelas, é isso. A política de remoção que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ela vai tirar as favelas desse centro urbano, dessa região nuclear, né, quais sejam da Zona Sul, do centro, né, dessa Zona Norte próxima do centro, ou melhor, da Grande Tijuca, então, favela do Esqueleto, Babilônia, enfim, das favelas no entorno da Lagoa, Catacumbi, etc., e vai remover essas pessoas para a região da Zona Oeste, a região da Zona Norte distantes, né, em regiões desguarnecidas de serviços públicos, transporte, saúde, educação, né, muitas vezes em situações extremamente precárias. Isso não começa com a ditadura, né? Essas continuidades, essas situações são muito interessantes, assim, porque é o governo Lacerda, a partir de 61, aqui no Rio de Janeiro em particular, que dá início a isso a partir de 61 já, antes da ditadura, em regime formalmente democrático, né? Porém de forma extremamente autoritária, violenta, truculenta, né? E é um processo que tem continuidade e aprofundamento durante a ditadura, com os mecanismos, né, do próprio estado de violência do regime, né? Então, enfim, a gente tem
essa situação colocada. E, obviamente, isso conferia com certos interesses, com certos objetivos em jogo das forças sociais. Então, criou-se toda uma fronteira de expansão imobiliária na Zona Sul a partir dessa remoção, ao passo também que, obviamente, a construção, né, dos condomínios distantes, dessas vilas residenciais, como a Vila Aliança, a Vila Kennedy, a Cidade de Deus, tudo isso, né, conformou um conjunto de oportunidades para esses interesses empresariais envolvidos, né? Enfim, não sei se respondi, se era essa questão, mas é interessante pensar a dinâmica da trajetória urbana, em termos históricos, a partir dessas questões, né? Muito bem, respondeu sim. Eu acho que são muitas questões interessantes para pensar essa dimensão da atuação do poder público. E aí sim, aí sim avançar aqui um pouco mais na nossa pauta do sub em pauta, tentando trazer, então, mais para perto da pauta dessa edição do Sub, as suas pesquisas. E aí eu tenho muita curiosidade de te ouvir a respeito, porque eu não consegui pensar uma saída para esse dilema das fronteiras aqui para esse período. Você falou bastante de políticas ali numa esfera local, falando do Rio de Janeiro, né? Agora, a gente pensando no tema geral do nosso seminário, urbanismos e nacionalismos. Que importância teria, né, o nacionalismo ou um recorte, uma abordagem nos estudos sobre grandes projetos, investimentos empresariais, que tivesse essa matriz nacional? Será que fronteira seria uma variável interessante, tangível, que daria alguma boa resposta? A gente aplicou isso fora das fronteiras, a gente trouxe isso, não sei, fiquei aqui tentando imaginar como responder. Como é que você vê essa questão? Eu acho muito interessante pensar a partir dessa chave, né? Porque eu acho que a gente pode, né, de fato, desenvolver várias questões. Assim. Enfim, o conceito de nacionalismo é um conceito bastante, né, polissêmico, controverso e tudo mais. Particularmente, eu me filio muito, né, toda a reflexão ali colocada pelo Eric Hobsbawm, né, naquele livro seminal que discute nações e nacionalismo, e vai, né, obviamente, relacionar conforme a sua orientação teórica, né, enfim, aproximar a ideia de nacionalismo a um sentido de ideologia e coisas desse sentido, né? E é muito interessante na perspectiva histórica, né, e particularmente nesse ramo assim da indústria da construção, desse, digamos assim, ambiente empresarial, como a questão nacional é colocada, né? E olhando assim a partir do que eu verifiquei na pesquisa, é muito interessante notar, né, como particularmente ali durante a ditadura, em outros momentos também, anteriores, posteriores, a questão nacional, o nacionalismo, configura um certo discurso que é acessado seletivamente, de maneira muitas vezes oportunista, né? Então, enfim, a gente tem, né, situações na qual, digamos assim, há essa questão colocada e isso é, de fato, né, um problema. Então, por exemplo, dar uns exemplos históricos que eu acho que são interessantes, reveladores de certas, né, enfim, ideias, força e questões, né? Na trajetória da Constituição brasileira, a gente tem, né, uma participação muito significativa de tecnologias, de engenheiros, de profissionais, de experiências técnicas estrangeiras, né? Particularmente no início do processo, né, da indústria de construção aqui no Brasil, final do século XIX, início do XX, grupos de engenharia estrangeira são muito relevantes, né, na formação, enfim, de algumas obras públicas, de alguns empreendimentos de engenharia no país, né? A gente tem uma importância ali, sei lá, da Light, que contrata empresas estrangeiras, que faz alguns empreendimentos, na conformação, inclusive, né, do zoneamento de algumas regiões das cidades, principalmente aqui em São Paulo, né, que eu acho que é bastante significativo, né?
a gente sabe no transcurso do processo histórico, ao longo do século XX, né, a gente tem o Estado cada vez mais agindo, atuando via fundo público, né, nas políticas públicas em nível nacional, mas também em nível, né, subnacional, de modo que esse Estado muitas vezes dá preferência para empresas digamos assim, nativas, e que vão, né, implementar empreendimentos de engenharia, né, e que acaba criando-se um mercado, né, nacional para essas empresas contratadas pelo aparelho de Estado. Né? Mas é um processo, obviamente, irregular, errático. Né? Essas empresas vão ter um crescimento a partir dos anos 20, 30, 40, né? Tem uma consolidação muito significativa ali durante o período do Ciclo Kubitschek, principalmente dessas empresas da construção pesada, dos ramos de infraestrutura, né? Porém, em diversos outros momentos históricos, a gente vai ter uma retomada, uma certa força do capital estrangeiro. Então, particularmente no início ali do regime ditatorial, a gente tem um processo muito curioso, né, que é o governo Castelo, que chega ao poder, né, a partir do golpe de Estado de 64, e que passa, né, a partir, obviamente, de todo o suporte norte-americano dado ao golpe, né, e também via, enfim, todo um conjunto de valores, né, que nutriam aqueles militares, os agentes civis também responsáveis pela derrubada do regime democrático e também que estavam na primeira linha do governo Castelo Branco, eles davam uma importância maior para o capital estrangeiro, né, entendiam que esses grupos empresariais internacionais eram relevantes para o processo, né, enfim, de desenvolvimento do país, de atuação na economia brasileira. Né? Então, abre-se uma gama de atuação maior para o capital estrangeiro nesse momento, particularmente no setor de engenharia, né? E a partir de diversos convênios internacionais feitos pelo governo brasileiro, logo após o golpe, quando, né, os Estados Unidos vão oferecer muitos créditos, muitos empréstimos, muita assessoria técnica para o governo, né, golpista, a gente tem um conjunto de empresas, de agentes, de técnicos, né, de profissionais estrangeiros que chegam ao país para pensar políticas públicas, para pensar projetos de engenharia, para pensar iniciativas diversas e tudo mais. Né? E aí, a gente tem os empresários brasileiros organizados se revoltando contra, né, essa situação. Né? Uma iniciativa ali do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, né, com apoio depois do Instituto de Engenharia de São Paulo, da ABM, da Associação Brasileira de Engenharia Industrial, dentre outras organizações, a gente vai ter justamente, né, uma iniciativa que é uma campanha nacional que vai ser feita, que é a campanha, entre aspas, em defesa da engenharia nacional, que é acessa a questão nacional, acessa o nacionalismo, acessa, inclusive, a memória da campanha do Petróleo é Nosso, né? Viva ali, né, tendo ela, né, tipo, se desenvolvida nos anos 40 e 50, né? E essa campanha, que tinha um codinome, inclusive, que era a Engenharia Nossa, né, vai justamente pleitear o quê? Uma reversão dessas políticas estatais de abertura para o capital estrangeiro, de privilégio e de, digamos assim, preferência para o capital internacional em certos, né, propósitos, e vai questionar abertamente isso, defendendo um certo protecionismo, uma certa proteção para o capital nacional. Então, de vez questionar, por exemplo, o plano do Oxiadis aqui no Rio de Janeiro, né? No qual, enfim, aquele técnico grego, né, faz uma série de projetos para a cidade do Rio de Janeiro, as vias multicoloridas, né, que depois vieram a ser implementadas, enfim, a linha amarela, a linha vermelha, a linha marrom, etc. E, além disso, também, eles questionam, por exemplo, o acordo MEC-USAID, famoso, né, que foi um convênio mantido entre o Ministério da Educação e a Agência Norte-Americana para a Ajuda Internacional, voltada para pensar a política educacional brasileira, em particular a educação superior, né? O redesenho das universidades brasileiras, que foi implementado ali no iníciozinho da ditadura e acabou absorvendo muito do modelo norte-americano da universidade, né? Com o sistema de departamentos, créditos e etc. E esses engenheiros passam a atacar essas e outras iniciativas diversas, né? São muitas outras localizadas, que são feitas em diversos segmentos, em diversas áreas das políticas estatais. E, né, de maneira muito, digamos assim,
competente, ardilosa, eles começam a, via CREA, via, né, o Conselho Regional de Engenharia, impedir a chegada de algumas dessas empresas, né? Então, todo o aparato corporativo do Estado varguista acaba sendo um meio de poder desses empresários, desses agentes, né? Eu falo empresários porque eles se diziam engenheiros, mas eram muitas vezes donos de firmas de engenharias, né, que conseguiram ali impedir a chegada de maneira mais incisiva, de maneira mais acachapante desses grupos internacionais. De maneira bastante esperta, né, eles fazem uma campanha na sociedade civil, vão às universidades fazer palestra, conseguem artigos em jornais, pagam muitas vezes a publicação, né, de, enfim, matérias na imprensa e tudo mais, e se aproximam dos militares ditos nacionalistas, né, quais sejam o ministro da Guerra, o Arthur da Costa e Silva, também enfim, que trabalhava no gabinete dele, Mário Andreas, que depois veio a ser ministro dos Transportes, e o que também trabalhava no gabinete do Costa e Silva, que era o Albuquerque Lima, que era outro general, que veio a ser ministro do Interior. Então, se aproxima desses empresários falando, olha, estão dando preferência para empresas estrangeiras, estão dando prioridade para grupos internacionais em desproveito de grupos brasileiros, né? E aí, justamente apelando para um certo sentimento, né, entre aspas, nacionalista, né, digamos assim, desses militares, né? No caso aqui é muito importante chamar a atenção que esse nacionalismo era seletivo e era um tanto quanto oportunista, visando, obviamente, defender, né, interesses desses grupos empresariais, né, muitas vezes organizados em cartel e que queriam defender, obviamente, seus propósitos, seus interesses e tudo mais, né? E essa campanha redundou, né, na chegada desses agentes ao poder, suas ideias, seus valores vão chegar ao poder com Costa e Silva, e a gente vai ter uma reversão na política estatal que vai reduzir esses convênios internacionais, né? E com o acirramento do regime, né, ali após o AI-5, o Ato Institucional número 5, de dezembro de 68, né, com toda a concentração de poderes que a gente vai ter no Executivo a partir de então, a gente tem um decreto, né, de abril de 69, que vai proibir empresas estrangeiras de atuar no Brasil para órgãos públicos, né, para órgãos estatais. Empresas de engenharia, né, enfim, para fazer obras públicas contratadas por governos, elas obrigatoriamente deveriam estar sediadas no Brasil, né, e ter capital nacional, né? Então, assim, teoricamente é um gesto, entre aspas, nacionalista da ditadura, mas muitas vezes, né, conhecendo bem os meandros, né, isso é manifestação dos interesses desses empresários que não queriam ter, digamos assim, o ônus da concorrência, né, com os grupos estrangeiros, né, podendo, digamos assim, trabalhar com valores maiores e também dividindo entre eles, entre os grupos nacionais, né, enfim, os serviços disponíveis, né, em termos de obras contratadas, projetos de engenharia que eram demandadas por instituições do aparato estatal. Então, não sei, eu acho que esse é um caso interessante, revelador um pouco, né, de um uso, digamos, enfim, particular desse nacionalismo. Pensando nisso, né, particularmente assim, empresas de engenharia, que muitas vezes têm todo esse poder na conformação, né, das políticas estatais urbanas e tudo mais, elas se organizam muito em nível nacional, né? E essa é uma coisa que eu verifiquei assim na minha pesquisa recente, que era da internacionalização das empreiteiras brasileiras, né? O Estado vai junto com elas, né? E elas, nas concorrências internacionais que tem, né, quando tipo, a Odebrecht vai brigar por uma obra no Chile durante a década de 70, 80, vira uma briga interestatal, né? Essas lutas intercapitalistas, elas se transmutam de maneira quase que imediata, muitas vezes em conflitos interestatais, né? E aí, obviamente, o poder de cada Estado muitas vezes fica colocado, né? Não à toa a gente verifica em diversos momentos históricos, é o que eu verifiquei na época da ditadura, muito antes da Lava Jato, né? Como muitas empreiteiras brasileiras conseguiam espaço internacional em regiões periféricas, muitas vezes fora do interesse dos grandes grupos, né, capitalistas dos países centrais. Agora, quando os projetos interessavam, né,
grandes capitais norte-americanos, e isso gerava um conflito, enfim, invariavelmente, elas perdiam, né? Essas disputas, que obviamente não eram só disputas de competência, de concorrência econômica, mas se tornavam disputas políticas, interestatais, e aí, obviamente, o capitalismo brasileiro é muito inferior, né, ao capitalismo norte-americano. Então, grandes obras, grandes projetos, já durante a ditadura, foram perdidos por empresas brasileiras, né, para concorrentes norte-americanas na América do Sul, tendo em vista essas concorrências intercapitalistas, essas concorrências internacionais. Eu acho que são elementos para se trazer, né? Vocês contribuem, espero que sim, para essas questões, né, digamos assim, envolvendo nacionalismo, interesse, urbanismo, políticas públicas e tudo mais. Genial, Pedro. Resposta incrível. Eu queria aproveitar, então, um gancho que você nos apresentou, e pensando, talvez, a ideia de propaganda como um dos dispositivos de poder, e como ela foi utilizada tanto por esses tecnocratas, você citou exemplos aqui instigantes, mas também para atingir, talvez, a população numa ideia de adesão, né? É inacreditável como a gente teve esse slogan circulando, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, como um elemento de coadunação, inclusive, das massas e dessa ideia de um país que se construía. Como é que a gente poderia explorar, então, a ideia de propaganda dentro desse meandro dos técnicos e de um Estado que vai convergindo para interesses particulares, mas se vende como sendo absoluto, nacional, autocrático? Se pudesse explorar um pouco isso para a gente, acho que viria também bem ao encontro do que nos interessa aqui discutir no Congresso um pouco. Perfeito, excelente, né? Isso é muito interessante porque, de fato, né, muitas vezes não é só uma questão do nacionalismo, mas de um ufanismo, né, que é acessado por esses técnicos, pelos agentes políticos que estão à frente do aparelho de Estado, e se usa muito, né, desses mecanismos de propaganda e tudo mais. Estava lendo esses dias, né, Thomas Skidmore, e ele fala isso, assim, que historicamente a ERP, né, a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República, criada ali no governo Médici, criada no Costa Silva, mas de fato reforçada e enfim, fortalecida no governo Médici, é a primeira grande iniciativa de relações públicas nacionais. E ela justamente era responsável pela política de propaganda do regime, com esses slogans, com esses emblemas que a gente conhece muito bem, né? E é muito interessante como isso era usado, né, digamos assim, como um mecanismo para, enfim, sombrear e esquecer e escamotear os problemas, as questões, as dificuldades que se viam, né, e tentar, enfim, criar um clima de otimismo, um clima de, enfim, bem-estar, de positividade em meio a toda aquela barbárie que se vivia naquele momento, né? E é impressionante também como os grupos empresariais, eles se, digamos assim, se envolviam, se empenhavam e se, enfim, colocavam, né, nesse contexto, né? É muito interessante a gente olhar as peças de publicidade daquele período, como as empresas estavam completamente envolvidas, muitas vezes repetiam bordões do regime, dos mecanismos de propaganda da ditadura, né, para promover suas empresas e para se mostrar aliados, para se mostrar leais ao regime, né? Então, enfim, se a gente olhar, sei lá, por exemplo, uma edição especial da revista Manchete sobre a Transamazônica, a gente vai ver não só a Manchete fazendo loas daquele empreendimento extremamente polêmico, controverso e, enfim, feito de maneira sem qualquer forma, sem grande planejamento e com muitas questões, né, com enormes impactos sociais, ambientais, né, massacres indígenas, enfim, política de colonização completamente, né, torpe em vários aspectos. A gente vai ver nessa edição não só a Manchete fazendo, né, digamos assim, uma cobertura completamente ufanista, laudatória do processo, mas também outras empresas fazendo coro, né, com a ditadura, com a Manchete, fazendo, enfim, todo o olhar positivo em relação àquele empreendimento. Então, a gente tem, né, digamos assim, nessas peças de publicidade, uma tentativa de,
né, criar, né, uma adesão por parte da população, criar, né, uma forma de consentimento por parte da sociedade, ao mesmo tempo que a gente tem, enfim, um alinhamento ali, né, do discurso oficial, da ditadura, né, com interesses empresariais que muitas vezes estão fazendo coro nas suas peças de publicidade, obviamente, né, enfim, sendo leais ao regime e beneficiários das políticas implementadas naquele contexto. Excelente, Pedro. Pedro, a gente vai indo para os finalmente, mas ainda tem uma questão para você, que aponta para o futuro, na verdade. Pensando agendas, né, de investigação, eu sei que você está continuando a tua investigação com trilhas, inclusive, muito instigantes. Se a gente pensar esse tema do nacionalismo, ele rende. E se a gente entrecruzar, por exemplo, com dimensões políticas contemporâneas e recuperação, inclusive, de desenhos relacionais entre setor privado, iniciativa pública, o que será que a gente conseguiria pensar como uma agenda de pesquisa, nós que estamos nas ciências humanas, mas trabalhando com essa dimensão da organização do território, dos espaços, até mesmo da própria política urbana? Queria te deixar essa pergunta e já, da minha parte, te agradecer por ter estado conosco, que foi verdadeiramente como a gente esperava, né? Uma verdadeira reflexão, acho que instigante para todo mundo que vai aqui participar do nosso seminário, do nosso UB da 5ª edição. Bacana, Fernando, excelente. Olha, eu entendo que é muito promissor assim, pensar uma pauta de trabalho, né, que a gente articule, né, nacionalismo, questão urbana, espacial, e interesses e políticas estatais, né? Eu penso isso porque, enfim, há muitas obras, já uma produção muito significativa. Acho que a pesquisa e a academia, particularmente no Brasil, foram muito felizes no sentido de produzir investigações, pesquisas e estudos, né? Por exemplo, sobre a trajetória de algumas das principais cidades brasileiras. Mas já há muitas lacunas, já há muito o que se avançar ainda, o que se conhecer, né? Enfim, eu entendo que é muito importante a gente poder, né, digamos assim, desenvolver e realmente avançar em algumas questões, né? Eu, particularmente, sempre fico, né, curiosíssimo, né? Uma época eu tinha uma grande, enfim, ideia de pesquisa que era estudar os interesses, né, em torno das políticas urbanas e a forma como eles conseguiram se fazer prevalecer, conseguiram pressionar, conseguiram influenciar as políticas estatais, pensando em indústria hoteleira, pensando, né, interesses imobiliários, pensando interesses de transporte público, pensando em empreiteiros, né? Particularmente nesse projeto, se pensar, entre aspas, né, os donos do Rio, os grupos empresariais, segmentos econômicos que têm muito interesse sobre a política urbana e a forma como eles conseguiram, né, digamos assim, ter algum grau de influência, pressão sobre as políticas implementadas em nível municipal. Enfim, e eu acho que isso, colocado em outras realidades sociais e históricas, né, outros contextos geográficos também, parece uma agenda muito interessante, né? Particularmente para mim. Enfim, é isso. A gente tem alguns estudos históricos sobre a cidade, tem alguns estudos, né, históricos sobre, né, as regiões, os territórios, os espaços, urbanos ou não, mas eu acho que articulado a pensar, né, esses interesses, as ideologias e outros aspectos, né, é uma agenda de trabalho a se colocar, a se desenvolver e a se trilhar, né, eu penso. Particularmente, digamos assim, dentro das minhas questões, né, eu concebo como um problema, né, e obviamente não é o único, eu acho que tem vários outros elementos a se considerar, mas a forma como esses interesses se organizam, se colocam e o grau de influência que eles dispõem, obviamente, sem ter um pressuposto, né, de imaginar que eles já vão ser vitoriosos, vão ser exitosos, até porque existe disputa, existe resistência, existe uma realidade social complexa que deve ser considerada, né,
que se não fosse isso, nem precisava de pesquisa, você simplesmente pensava no interesse e já pensava o resultado, né? Mas o fato é pensar no processo histórico, como se deu, como grupos empresariais, interesses sociais se organizaram, né? Que mecanismos eles fizeram para tentar acessar o Estado, o aparelho de Estado e as políticas públicas, em que medida eles foram exitosos, tiveram maior ou menor alcance, no sentido de expressar, de manifestar e de, né, digamos assim, levar em consideração seus interesses, seus projetos, seus anseios, seus objetivos, né? Eu acho isso uma agenda de trabalho extremamente interessante, obviamente, que deve ser casada com outras, né, linhas de trabalho que podem ser, no meu juízo, também muito producentes, né? Enfim, acho que é isso. Muito bem, muito obrigada, professor Pedro Campos. A gente já vai partir para o encerramento. Então, esse foi o nosso SUB em Pauta, com a presença ilustre do professor Pedro Campos, a quem a gente agradece imensamente pelas provocações e pelas excelentes respostas às nossas indagações que vão permear o nosso evento. Então, essa quinta edição, né, do Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil é a primeira que está sendo organizada por 2 grupos de pesquisa sediados em departamentos de História, né, a Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, o CAP da Unifesp, e o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, o CIEC, na Unicamp. Bom, e o quinto SUB, então, acontecerá de modo híbrido nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022 e terá como sede a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, localizada em Guarulhos. E para mais informações e para acompanhar, desculpem, as nossas atualizações, sigam nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram e também acessem o nosso site, que deve estar aparecendo em algum lugar aqui dessa tela. Mais uma vez, obrigado, Pedro, e acompanhe os próximos SUBs em pauta.